A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça. Lá em Efésios, no capítulo 2 e verso 8, diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então é um dom de Deus a graça. Para a gente entender, chegar lá na graça, vamos voltar um pouquinho. Lá em Romanos, no capítulo 5 e verso 14, fala que de Adão até Moisés reinou a morte. Então, esse período aqui reinou a morte. De Moisés até João Batista foi o período que prevaleceu a lei e os profetas, que está lá no livro de Lucas, capítulo 16 e verso 16. Então, a partir daí, veio Jesus trazendo a graça, que é a mesma citação, que é Lucas 16 e 16. Jesus veio trazer as boas novas do reino. Ele veio aqui nos religar com o Pai novamente. Então, antes, quando reinou a morte, era trevas, por causa do pecado. Então, a partir de Moisés até João Batista, que foi a lei. Lá em Romanos, no capítulo 7 e verso 9, fala assim: E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, antes eu estava morto. Quando veio a lei, que foi de Moisés até João Batista, a lei ela serve para mostrar o pecado, para iluminar o caminho, iluminar minhas obras. Então, quando a lei veio, eu morri e o pecado viveu. O pecado apareceu e eu morri para o pecado. Então, a graça ela é um favor imerecido de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 6 e verso 14, fala o seguinte: Se o pecado tem domínio sobre vós, você ainda está debaixo da lei. Agora, se você tem aquela convicção que o pecado não tem mais domínio sobre vós, você está debaixo da graça. Mas como que eu faço para ter acesso a essa graça? Então, aqui que nós lemos, em Efésios, no capítulo 2, verso 8, fala que eu só tenho acesso a essa graça por meio da fé. E a fé mais as obras, que eu preciso das obras para aperfeiçoar a minha fé. Então, a fé, ela lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Abraão, quando Deus falou com ele, sai de tua terra e de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão teve fé e acreditou, teve as obras, teve a atitude de levantar e sair, de acreditar e perseverar, praticar a palavra de Deus. Ele perseverou. Então, quando ele creu, ele foi justificado. Deus imputou nele justiça. Ele foi um homem justo. E o que é justo? Justo é aquele que vive corretamente com as vontades do rei. As vontades do rei é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, as vontades do rei. Então ele foi justificado. O justo é aquele que pratica a palavra de Deus, ele praticou a palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 17, fala que a fé sem obras é morta. Então eu preciso da fé e das obras para me ter acesso à graça. E como que eu faço para eu ter fé? Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para eu ouvir a palavra de Deus, eu tenho que ter alguém que me fale. Quando alguém me fala, a palavra entra no meu coração e é gerada ali uma fé. Então, com essa fé e com as obras, eu tenho acesso à graça
entro pela porta das ovelhas, que é Jesus, e tenho acesso ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Jesus falou que na casa de meu pai há muitas moradas. A Bíblia fala que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Então, há muitas moradas. Essas moradas juntas formam o reino de Deus. Então, nós somos a morada que formamos o reino. E esse reino, ele tem as leis. Eu tenho que estar de acordo com essas leis para me ter benefícios nesse reino. Eu tenho que praticar as leis, tenho que cumprir as leis. E o que são as obras? As obras, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 11 ao 15, fala das obras. Fala que Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra de esquina. Para eu, no mundo espiritual, para eu construir o meu edifício, a minha casa nesse reino de Deus, eu preciso de materiais. E nesse 1 Coríntios capítulo 3, do 11 ao 15, fala dos tipos de materiais. Fala que os materiais pode ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, são 6 os tipos de materiais. Quando eu faço com boa vontade no reino de Deus, porque tem um versículo que fala assim: se eu der um copo de água fria, eu não perco o meu galardão. Se a pessoa pegou um copo de água fria, é porque a pessoa fez com boa vontade. Então, ela não perde o galardão. Então, no reino de Deus, eu posso fazer as minhas obras ou com boa vontade ou com má vontade. Quando eu faço com boa vontade, eu estou construindo o meu edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Agora, quando eu faço com má vontade, eu estou fazendo com madeira, feno e palha. Porque os olhos de Jesus é como chamas de fogo e vai provar as minhas obras. Quando ele vier nos ares e a igreja for encontrar com ele nos ares, ele vai provar a obra de cada um. Se eu faço com boa vontade, as minhas obras vão passar pelo crivo do fogo. Se as minhas obras não queimar, eu vou receber o galardão. Agora, se as minhas obras for de madeira, feno e palha, as minhas obras vão queimar. E eu não vou receber o galardão. De tudo não perde a salvação, porque está escrito nessa citação. Mas não não recebe o galardão. Então, eu tenho que ouvir a palavra de Deus para ser gerada em mim uma fé. E eu tenho que ter as obras também, para eu ter acesso a essa graça. E as obras é a vontade de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, verso 10, fala que Deus preparou as obras para praticarmos enquanto aqui estivermos. Porque estamos aqui na terra de passagem. Estamos aqui para fazer o ide do Senhor. Levar o evangelho do Senhor, levar as boas novas do reino. Então, enquanto aqui estivermos, que possamos ser obedientes à palavra do Senhor, que possamos ser atentos às instruções do Senhor, porque Ele nos instrui, Ele nos orienta. Porque se eu não mudar o meu coração e viver conforme a vontade do Senhor, se eu não deixar de viver conforme as minhas vontades, eu vou estar como aquele povo no deserto, que viu o milagre, participou do milagre e mesmo assim tinha um coração duro. Eles não se humilhavam diante do Senhor. Eles queriam viver conforme os desígnios do seu coração. Então, enquanto aqui na terra estivermos, que façamos as obras de Deus, do reino de Deus, com boa vontade. Porque o Senhor é tão misericordioso com nós, a gente pode retribuir. Eu posso fazer tudo, que eu não vou estar pagando o favor imerecido que Ele
mandou com seu Filho Jesus para nós, para nos dar direito de nos reatar com Ele novamente. Eu posso fazer tudo e mais um pouco que eu não vou conseguir pagar o favor que Ele fez para nós. Mas enquanto aqui estivermos, que sejamos obedientes às instruções do Senhor, que tenhamos a fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que tenhamos a fé, façamos as obras com boa vontade, para que tenhamos acesso a essa graça maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Então, muito obrigado e fiquem na paz.